Quem aqui pensa muito em Jesus? Pastor, eu penso em Jesus a vida, o dia inteiro. Quem pensa? Aleluia. Aleluia. E se eu te falar que um discípulo de Jesus não pensa em Jesus o dia inteiro? Sabe o que Deus quer? Ele não quer que a gente pense nele o dia inteiro. Ele quer que a gente pense como ele o dia inteiro. Aleluia, irmão. Vamos trocar uma mentalidade hoje? Para a gente parar de pensar em Deus e começar a pensar como Deus. Paulo disse assim, olha, eu desejo que vocês tenham a mente de quem? De Cristo. Quem quer ter a mente de Cristo? E hoje, nessa noite, Deus vai nos convidar a ir para um lugar mais fundo, nesse lugar tão precioso que as coisas acontecem no sobrenatural de maneira gloriosa. Eu quero começar aqui, Jeremias capítulo 33, versículo de número 3, se não me falha a memória. Isso, capítulo 33, versículo de número 3, em nome de Jesus. Estava com saudade de estar aqui com vocês, domingo e terça eu não vim, mas que bênção nós estamos aqui junto hoje, glória a Deus. Olha só que bênção, gente, clama a mim e farei o quê? E anunciar-te-ei coisas o quê? E o que mais? Que Deus quer anunciar as coisas dele, e essas coisas dele são pequenas ou grandes? Mole ou firme? Firme. E tem um detalhe, nem eu nem você sabemos, porque é um lugar muito profundo. E esse lugar em Deus, que é muito profundo, nessa noite eu quero trazer esse tempo de reflexão, de coisas que talvez você não saiba, e de coisas que com certeza eu também estou me esforçando para entender a cada dia. Quando eu clamo a Deus e Ele me responde coisas que eu não sei, isso é tão profundo. E eu quero colocar para você, eu estava pensando em Deus e falando assim, Deus, parece tão difícil alcançar algumas respostas. Você já pensou nisso? Clama a mim, responder-te-ei, e a resposta parece que não chega. Quem já sentiu isso? Meu Deus, eu estou pedindo, eu estou batendo, eu estou buscando. Parecia tão fácil no tempo de Jesus. Ele falava, levanta, o paralítico levantava, o cego via. O Pedrão falou assim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho o homem levantou, poxa vida, e agora Jesus? E a gente ora, e a gente clama, e a gente jejua, e a gente briga com o diabo, briga com o vizinho, não com o vizinho não. E a gente faz uma confusão, e aquela coisa, e Deus não responde. Eu falei, Deus, por que é tão difícil o Senhor responder? E Deus falou uma coisa bem clara comigo assim, falou, filho, eu não gosto de responder ninguém. Eu falei, Deus, aí a gente fica triste. Eu posso ficar triste? O Senhor não gosta de responder? Não. E aí eu fui lá para Gênesis, para poder entender, porque no início tem as respostas mais complexas. Eu quero que você abra em Gênesis, capítulo de número 1, para a gente entender a mentalidade de Deus. E a gente fica pensando em coisas pequenas, e Deus quer dar coisas. E a gente fica pensando em coisas variáveis, passageiras, e Deus quer nos entregar coisas firmes. E aí a pastora Gisele pega uma corda aqui, um fio de 10 quilômetros, e foi puxando, o ministro Otaniel teve que levar embora, que não acabava nunca, e essa eternidade está fluindo. Eu quero falar sobre essa eternidade, e falando agora numa conversa de gente grande, que quer ir para o fundo. Deus não quer responder nem eu e nem você. Como assim, pastor? E eu quero começar aqui em Gênesis capítulo de número 1, e aí no comecinho, começa aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse, aí no versículo de número 6, diz assim, e disse, e no versículo de número 9, diz assim, e disse, e no versículo de número 11, diz assim, e disse,
E no versículo 14, e disse. E no 20, e disse. E no versículo 24, diz assim, e disse. E no 26, e disse. Aí no 29 mudou, versículo 29. E disse. Oh Deus, o Senhor gosta de falar, mas eu não vejo o Senhor responder. Eu estou com um complexo. Porque eu estou vendo Deus falar. Deus tem dificuldade de falar, gente? Quando você pega um livro grande, o que você fala? Meu Deus, esse livro está parecendo uma... Quem crê que a Bíblia é a boca de Deus? E esse livro é cheio da voz de Deus. Então Deus gosta de falar? Gosta. E por que é tão difícil Ele responder? 1 Samuel capítulo 3. Abre aí. 1 Samuel capítulo 3. Eu quero que você preste muita atenção, porque uma mentalidade nova vai entrar dentro de você hoje. 1 Samuel capítulo de número 3, versículo de número 4. Capítulo 3, versículo 4. Quem achou, diga amém. E o Senhor chamou a Samuel, e ele disse o quê? E correu a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar. E ele foi, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi aonde? A Eli, e disse, eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e nem lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamastes? Então respondeu Eli, que o Senhor o chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo, então Samuel foi, e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali, e esteve e chamou, como das outras, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala que o teu servo, versículo 11, e disse o Senhor de Israel, para aqui. Quero compreender com você aqui, nesse momento, e nós entrarmos nesse mundo. Por que é tão difícil Deus responder algumas orações, ou muitas orações? Eu olho na Bíblia e vejo Moisés estendendo o cajado e o mar abrindo. Eu não vejo Moisés fazendo uma campanha para o mar abrir. Já pensou se você tivesse que fazer uma campanha para o mar abrir? O negócio ia ficar feio ali, não ia? Então eu vejo Deus respondendo de maneira muito fácil e prática aqui, na Bíblia. Na prática, parece que a coisa deu uma enguiçada. Aí Samuel vai passar aqui uma chave muito preciosa para nós. Que Deus vai chamar Samuel Samuel entendeu? Não. Aí Deus chama, e Samuel entendeu? Aí Deus chama, e Samuel entendeu? Toda vez que Deus chamou Samuel, Samuel correu para Deus ou para o homem? Quando Deus chamou, aí Samuel entendeu e fala que o teu servo ouve. Aí Deus continuou a falar com Samuel. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer o seguinte, Deus não quer te responder, Ele quer que você seja resposta. Esse livro aqui não é um livro que responde às minhas perguntas. Esse livro é um livro de envio, para que eu venha responder o que Ele está me dizendo.
Enquanto eu paro para querer que Deus me responda, eu estou num nível de carências, das quais eu não passo de receber migalhas e mais migalhas. Mas se nós estamos nessa noite para ir para lugares mais fundos, quem quer ir? Você está pronto? Você deseja mesmo viver algo profundo? Nesse lugar profundo é a hora que você ouve a voz de Deus e você não corre mais para o homem. Por quê? Porque quando Deus vai falar com você, você vai dizer assim: Senhor, eis. E a partir de agora, Samuel não vai até Deus para Deus o responder. Deus vem a Samuel porque Samuel é a resposta de Deus na terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então vamos trazer aqui de forma mais prática, para a gente conseguir compreender. Deus está querendo fazer uma obra, e aí quando Deus quer fazer uma obra, Ele vai levantar homens que são homens de resposta, pessoas que decidiram responder o que Deus está falando. Então a gente precisa sair daquele lugar de carência. E a hora que eu entro no lugar mais profundo, e Ele vai dizer: clama a mim, coisas grandes que não sabes. E o que é que eu não sei? É que no lugar que eu estou, Deus não quer me responder, Ele quer que eu seja. Aí presta atenção, olha só, Deus queria derrubar o gigante Golias, sim ou não? Sim ou não, gente? O que Deus precisava? De um homem que fosse resposta. Aí apareceu lá quem? Davi apareceu assim: oi. Mas você, menino, você não dá conta não. Veste minha armadura. Davi vestiu. E aí, Davi? Segura que eu vou cair. Que luta. Mas aquele menino decidiu ser. Deus visita Moisés. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, Deus visita Moisés e fala: Moisés, eu desci na terra. Para quê, Deus? Para libertar o meu povo. É mesmo? Da onde? Do Egito. Nossa, arrebentou, estou com ódio do faraó mesmo. Eu saí de lá vazado, com medo do faraó. O Senhor vai descer, vai quebrar tudo. Vai que é sua, Deus. Então, Moisés, deixa eu te contar uma coisa. Pode falar. Eu vou libertar o povo. É mesmo, Deus? Então vai ser top. Eu vou ficar da arquibancada assistindo. Não, Moisés. Você é a minha. Você é a minha. Eu quero que você pare agora e olhe no oculto da Bíblia, daquilo que você ainda não enxergou. Todos os homens de Deus que receberam resposta de Deus, na verdade eles não receberam resposta, eles estavam sendo a resposta. Deus visita Gideão: Gideão, meu povo, Gideão, eu sou contigo, é comigo nada, nós estamos num embaraço só. Gideão, vai que eu sou contigo. Para quê? Para libertar o meu povo. Gideão agora vai ser o quê? Resposta. Moisés vai ser? Resposta. Deus está querendo levantar homens e mulheres que vão sair desse mundo de mendigagem e vai entrar num mundo onde os homens que andam no raso não sabem. Nossa, Deus costuma te responder. Não, filho, eu decidi ser uma resposta de Deus na terra. Porque o céu está clamando. E eu decidi ser a resposta de Deus aqui. Eu decidi ser aquele que vai dizer: eis-me aqui. Deus queria levantar uma família na terra. Deus queria levantar uma família na terra. Deus levantou Adão. Adão pipocou na estrada. Deu tudo ruim. 2 filhos, aí aquele embaraço todo, aquele rolo, aí virou um Satanás puro na terra. Aí Deus deu um finish, deu um fatality lá, morreu todo mundo, ficou só quem? Noé e a família dele.
Deus falou assim, agora eu vou levantar uma família. Noé bebeu umas cachaças, o filho viu a nudez, Noé perdeu a paciência, amaldiçoou o filho. Aí Deus falou assim, nossa, como é que eu vou levantar uma família que o pai amaldiçoou o filho? Aí já desandou de novo o caldo. No capítulo 11 virou uma torre de Babel, virou um Satanás de novo. Aí Deus falou assim, eu preciso levantar um homem que vai dar valor para o filho. E esse homem que vai dar valor para o filho, é um homem que vai saber formar uma família. E para dar valor para um filho, então tem que ser um casal estéril. Porque os de lá deu tudo ruim. E aí Deus levantou Abraão para ser um homem que vai ser resposta de Deus na terra. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão agora é um homem de resposta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pastor, que dia que eu vim aqui, pastor, estava querendo saber que hora da vigília que Deus vai dar um jeito no meu marido. Então, quem vai dar um jeito no seu marido é uma mulher de resposta. Glória a Deus ou não? Amém, irmão? Pastor, é um marido não presta. Só uma mulher que presta para consertar um homem que não presta. Amém, irmão? Amém, irmão? Glória a Deus. Calma que eu vou chegar no benefício. Mas você precisa entender algumas coisas. Deus então está levantando um povo que vai ser resposta. E aí, eu quero ler com vocês um versículo que está em Zacarias capítulo 2, verso 13. Zacarias 2, verso 13. Isso é tão profundo. Zacarias 2, é isso mesmo, ministro? É 7, eu estava sem óculos. O 2 virou 7. Eu li aqui, não era esse, aleluia. Vamos lá, olha só. Aconteceu que, assim como ele clamou, ele quem? Deus. Ele clamou e eles não ouviram, também eles, o quê? Clamaram, e eu, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos fazer o seguinte, vamos. O que foi, Deus? Você não está respondendo a gente. Não estou, sabe por quê? Porque eu clamei primeiro, e você não respondeu. Aí quando você clamar, aleluia, adivinha, quem planta, colhe. Como você não respondeu ao clamor de Deus, Deus também não vai responder o seu, porque Deus ama responder, sim, homens de resposta. Vou te fazer uma pergunta, que pedido que Moisés fez que Deus não respondeu? Fala um. Ai Deus, eu estou com sede, toma água, crente. Sai água da rocha, bebe. Ai, eu estou com fome, chove pãozinho aí, pãozinho, chove uns pãozinhos, chove pão. Esse sol na nuca, toma nuvem. Ai, de noite faz um friozinho, se tivesse umas madeiras para a gente fazer umas fogueiras, toma a coluna de fogo. Aleluia. Queria comer churrasco, come carne. Eles comeram carne que saiu pelo nariz. Eu falei, Morgana, como é que alguém come carne e sai pelo nariz? Que eu já comi umas carnes. Fiquei pensando. Ela falou, amor, sabe o que eu acho? Já viu aquelas pessoas que comem e vomita até pelo nariz? Eu falei, nossa! Deve ter sido um negócio desse, você foi criativa. Irmãos, não teve nada que aquele povo, aí ele chega para beber água, a água está amarga, toma água boa. Aí é um rolo aquele povo, e eles murmuram, e dá um nó, e Moisés, o povo murmura de Moisés fala com Deus, Deus abre a terra, engole uns 3.000, fecha a terra, tem velório instantâneo, enterro, puf, pronto, acabou.
Deus respondeu todos os pedidos de Moisés. Por quê? Porque não teve uma vez que Moisés ouviu o clamor de Deus e Moisés não foi uma resposta de Deus. Aqui está a grande dificuldade, porque nós estamos lendo a Bíblia como quem vai achar na Bíblia as nossas respostas, quando a Bíblia não é um livro para ser resposta. A Bíblia é um livro que vai me desafiar a responder o que ela está me dizendo, porque Jesus já fez a obra. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, enfermidades, Ele levou, acabou. E agora, pastor, agora eu estou livre do pecado, eu estou livre de absolutamente tudo, eu posso ser resposta na vida do meu marido, da minha esposa, da minha igreja, na minha empresa, em todos os lugares. Eu preciso me posicionar como alguém que vai ser resposta de Deus e parar com a carência de o tempo todo dizendo: Deus, o Senhor não está me respondendo. Ele está dizendo: talvez eu não estou te respondendo porque eu não me lembro do dia que eu ouvi o seu eis-me aqui. Para ser resposta na vida de quem está precisando. Então Isaías vai dar resposta para Deus. Isaías tem um lábio impuro. Oh Deus, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Mas não é para menos, eu habito no meio de impuros lábios também. Essa é a sua dificuldade? Então o anjo veio e colocou uma brasa de fogo nos lábios dele. E o homem de boca suja foi o homem que mais falou de Jesus. Então Deus não tem problema com pecado, com dificuldade. Pastor, é que eu me sinto limitado. Mas presta atenção, Deus escolheu os fracos para confundir. Ai, pastor, é que eu sou meio devagar. Não, Deus escolheu os loucos. Aleluia. Glória a Deus. Quem é louco aqui? Não, assume aí, em nome de Jesus, que Deus usa. Assume logo, influi no negócio. Então Deus escolheu os loucos para confundir quem? Os sábios. Então Deus está querendo aqui homens e mulheres que vão ser resposta, porque não vai faltar nada. Davi foi resposta para um povo que não tinha rei, e lá ele estava sendo resposta para aquele povo. Você está dentro da sua casa, se posicione hoje. Você vai sair daqui com a mentalidade de quem é resposta, em nome de Jesus. Pedro foi resposta na vida de Jesus. Jesus estava pregando, e aí Pedro empresta o barco dele para Jesus pregar. E Pedro teve uma noite difícil, que ele trabalhou a noite inteira e não conseguiu. Mas mesmo assim, não faltou ânimo para entregar o barco vazio. Entrega o barco vazio. Entrega o seu cansaço. Entrega tudo que você tem para Jesus. E no final, Jesus pensa assim: olha, você foi resposta na minha vida, que eu precisava de um barco. Você foi a resposta de um clamor que eu tinha. Agora, deixa eu te responder um clamor. Você está querendo peixe, né? Vamos voltar para o mar alto. E ele vai para o mar alto. E chegando lá, para aqui, joga a rede. Jogou a rede encheu de peixe, não faltou peixe. Então Deus responde agora a Pedro, porque Pedro antes já tinha sido o quê? Resposta. Aí o barco de Pedro enche de peixe, e aí Pedro se curva e fala: Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador. E aí Jesus fala assim: olha Pedro, você vai ser agora pescador de quê? De almas. Então Jesus leva ele para um novo padrão, para um novo nível. Em nome de Jesus. Existem lugares vazios que o diabo vai ocupar se homens e mulheres de resposta não se posicionarem naquele ambiente. Em nome de Jesus, que nós possamos hoje despertar para a nossa responsabilidade. Glória a Deus, igreja. Amém ou não?
Sabe por quê? Eu estava pensando aqui dentro do meu coração, que um dia João Batista olhou para Jesus e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um dia a coisa ficou feia para João Batista, ele ficou preso, ele foi preso, e aí virou aquele rolo. João Batista chamou lá um discípulo dele e falou: rapaz, vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo, ou se nós temos que esperar outro. Aí Jesus falou assim: fala para ele que o cego vê, o paralítico anda, os mortos são ressuscitados. Presta atenção, João Batista está numa dúvida, João Batista está com medo. Pergunta lá se é ele mesmo, o Filho de Deus, ou nós temos que esperar outro. Olhe para mim, tem gente na tua casa que está olhando para você e está dizendo assim: será que você mesmo, Filho de Deus, que vai me ajudar, ou eu tenho que esperar outro? Será que você é mesmo Filho de Deus, que vai gerar uma transformação no seu marido, na sua esposa, ou será que essa pessoa tem que esperar outro? Será que pode ser você a resposta? Ou será que tem que esperar outro Filho de Deus? Eu entrei no Uber, fazer um negócio, e aí, pastor, eu liguei até para o pastor, mandei a mensagem para o pastor, falei: não, Deus falou comigo, pega o Uber. E eu fui de Uber, e aí lá, eu dentro do Uber, e eu bem quieto no meu WhatsApp, resolvendo um monte de coisa, e aí Deus falou no meu coração: será que você é o Filho de Deus que vai pregar para essa... Era uma mulher que estava dirigindo o Uber. É você o Filho de Deus que vai pregar para ela, ou será que ela tem que esperar outro? Eu falei: não, Deus, pode ser eu mesmo. Pastor, estou namorando um rapazinho. Ei, pastor, é uma mão naquilo, aquilo na mão, a luta, pastor. Será que você é a filha de Deus que vai ensinar ele como é que uma namorada namora? Ou será que esse rapazinho tem que esperar outra? Amém, irmão. Glória a Deus, irmão. É porque a gente para diante do mar vermelho. Será que você é o Moisés que vai abrir o mar vermelho? Ou será que tem que esperar outro? Deus está procurando homens de respostas, mulheres de resposta, gente que vai dizer assim: eu assumo a responsabilidade, eu vou comprar a briga. Deus vai dar recurso. Deus entregou um cajado na mão do Moisés para ele ser resposta. Deus entregou 5 pedras na mão de Davi para ele ser resposta. Deus entregou uma dúzia de madeira para Noé ser resposta da família dele. Deus entregou uma mulher estéril para Abraão, para ele ser pai de uma multidão, para ele ser resposta. Querido, em nome de Jesus, para de ficar olhando para recurso. Começa a olhar para a eternidade, que nós vamos contemplar aquilo que nós somos em Deus, e não naquilo que os nossos olhos estão olhando, enxergando. Nós somos aqueles que vão dar vista aos cegos e não furar os olhos dos outros. Nós somos aqueles, em nome de Jesus, que vai dar ouvido, vai dar audição para o surdo, e não que vai ficar cortando a orelha de ninguém, como fez Pedro. Em nome de Jesus, você é a resposta de Deus para a sua casa, para a sua igreja, para a sua família, para o seu local de trabalho, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Que você seja a resposta no ambiente, ou será que tem que esperar outro? Tem um empresário nesse exato momento, olhando para o funcionário e diz assim: meu Deus, não é esse, a gente vai ter que contratar outro. E o funcionário diz assim: nossa, vou ser mandado embora de novo, vou ter que arrumar outro emprego. Porque ele não decidiu ser resposta. Tem uma riqueza dentro de você aí. Amém, irmãos? Vamos mais fundo? Tem 3 tipos de pessoa que vai na pizzaria para comer. Quem já foi em bando comer pizza? Já foi em bando comer pizza? Vamos comer pizza. Vamos, aí vão uns 20. Ei!
Aí um olha para a cara do outro, acho que eu não vou, não, vamos. E eu não, vamos. Vai aquele rolo. Aí começa. Rodízio, todo mundo. Vamos pegar uma coca para economizar. Aí vem o outro pegar uma jarrinha de suco. Aí quem pediu a coca já fala assim, olha. Aí já come a pizza emburrado que ele vai pagar o suco. Aí vai, não, depois nós vemos isso aí, come a pizza. Aí tem 3 tipos de pessoa. Vamos mais fundo? Vamos ou não? Glória a Deus, em nome de Jesus. Garçom, a conta. Vou no banheiro. De 20, tem uns 3, 4 que some. E começa a evangelizar. Aí ele faz se sentir pecadão. E some. Quem já viu um negócio desse? Mas fulano, não, vamos ver aqui. Ficou quanto para cada um? Ficou R$25,75 para cada um. Beleza. Aí tem aqueles que pegam o quê? Uma nota de 20. Ele tem uma nota de 5. E acredite, irmão, ele tem 50 centavos. E depois ele tem uma moeda de 25 centavos e ele põe na mesa. E ele faz assim, ó. Amém. E ele vai lá para a porta. E ele no coração dele, ele está muito tranquilo, dizendo assim, eu já fiz a minha. Aleluia. Esse crente não é resposta, não. Ele é legalista. E aí, ficam uns 3 homens na mesa, juntando as moedas e juntando as notinhas do cartão que o irmão passou R$25. Calculadora, quanto tem? E tem uns 3 que ficam assim de lado. Aí os 2 que estão lá contando, está faltando R$70. Aí tem uns 3 homens, de 20, tem uns 3 que falam assim, quanto falta? Não sei o que aconteceu não, faltou R$70. Pode passar aqui. Amém. Amém. Quem da mesa você é? Você é o que some. Você é o dos R$25,75. Legalista. Já fiz minha parte, pastor. Quem mandou você fazer sua parte, irmão? Jesus mandou você assumir a Pelo amor de Deus, irmão. Quem faz a sua parte é gente de 5 anos de idade. Adulto não faz sua parte. Adulto assume a Quem é mãe? Você pode olhar para o seu filho, fiz minha parte. Não, filho, você tem que fazer dar certo. Aleluia, irmão. Sim ou não? Glória a Deus. Amém ou não? Moisés não chega, Deus, eu fiz minha parte, povo rebelde, desgracento, você viu aí? Taca fogo em tudo. E Deus fala, eu estou tacando mesmo. Taca, Deus, vai jogar fogo. Foi isso que Moisés fez, irmão? Saul fez a parte dele. Davi assumiu a Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que da mesa você seja o que assume a responsabilidade. Pastor, e se eu disser que eu não tenho? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você se posicionar como quem não tem, você nunca vai ter. Porque Deus só vai dar condição para homens que são homens de resposta. Amém. Isso é em tudo. Em nome de Jesus. Vai desaguar na sua vida. Eu estava conversando,
Nossa, meu Deus do céu, os problemas da família, vem tudo parar aqui, o que acontece? Glória a Deus, o duro é os daqui para lá. Enquanto parar aqui é que a gente é resposta. O duro é quando a porca perdeu o aperto, aí danou. Deus quer que nós sejamos resposta, que em nome de Jesus. Deus estava procurando alguém para pregar para o gentio. O Pedro velho não foi. E Deus chamou o Pedro, falou: Pedro, mostrou uma visão, mostrou um lençol, levou para casa do Cornélio, o povo foi batizado do Espírito Santo, aquela coisa linda. O Pedro foi lá, voltou e falou: gente, que coisa linda, Deus visitou um povo gentil, nada a ver, e eu acho que foi de Deus mesmo, que bênção. O que você vai fazer, Pedro? Eu vou ficar por aqui mesmo. Não, Deus não chamou Paulo, Deus chamou Pedro, mas o Pedro não foi. Então Deus chamou depois quem? Saulo, que virou Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, porque não negou fogo, e sempre foi resposta para aquilo que Deus tinha. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração aqui, e Deus vai descer com fogo dele. Eu quero dizer que para muitos, essa vigília vai ser só mais uma vigília, bem legal, mas para outros, vai ser um divisor de águas, aonde você vai sair daqui diferente, com um brilho nos olhos, e dizendo: Deus, eu sou o Abraão, e em mim serão benditas as famílias da terra. Eu serei o Noé que vai construir uma arca, que vai salvar toda a minha família. Eu serei resposta para um povo rebelde, que está escravizado lá no Egito, como foi Moisés. Eu serei uma pessoa de resposta, como foi Gideão, como foi Baraque, como foi Josué. Eu serei uma mulher de resposta, como foi a Ana, como foi Débora, como foi Raabe, uma prostituta, mas que foi uma mulher de resposta. Eu serei uma pessoa de resposta, nos lugares mais obscuros que eu estiver. Eu não vou olhar para o homem, eu vou ser um homem de resposta, ainda que eu esteja como Daniel, na cova dos leões, ou numa Babilônia, eu vou ser resposta de Deus, em nome de Jesus. Eu não vou sentar na mesa do rei para me contaminar. Eu sei quem eu sou e de onde eu vim, ainda que todos digam que não. Eu vou ser um homem de resposta, eu vou ser um homem de resposta, ainda que eu esteja no Egito como José, desprezado e enganado e rejeitado pelos irmãos. Eu vou ser um homem de resposta, e quando eles precisarem, pode contar comigo, porque do meu lado ninguém passa fome. Será que tem alguém aqui assim? Será que é você ou tem que ser outro? Tem que ser o vizinho. Deus tem que converter um macumbeiro, porque o crente de 30 anos de igreja não vinga. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Há um grito da terra pelos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. O Espírito de Deus vai descer sobre você. E você vai ser tocado por uma presença que você talvez nunca teve na sua vida. E que em nome de Jesus, você se levante dessa reunião de hoje, para ir para águas mais fundas, para se tornar resposta, nos lugares mais obscuros, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo de número 19, isso grita dentro de mim. Isso grita dentro de mim todos os dias que eu acordo. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está gritando, gemendo, chorando, caminhando em passos largos em direção ao inferno, enquanto nós estamos aqui pensando em coisas tão terrenas, e estamos deixando de desfrutar o reino de Deus aqui na terra.
Deus quer entregar um cajado para alguns Moisés hoje. Deus quer entregar uma porção de sabedoria para alguns Daniéis hoje. Deus quer entregar uma casa abençoada, para que ela seja refúgio para algumas Raabes nesse lugar hoje. Deus quer entregar capacidade, força, guerra, em nome de Jesus, coragem, para alguns Josués conduzirem toda a sua família para a terra prometida. Eu quero que você, a partir de hoje, quando for ler a Bíblia, que seja um livro, aonde Deus fala, e você responde. E você responde. E se um dia você ficar tentado a voltar para aquele lugar antigo, lembra de Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes, que você não sabe. O que é que eu não sei, pastor? Que você é a resposta dele aqui na terra. Pastor, você não conhece minha história. Se você soubesse da minha história, você não ia falar um negócio desse. A sua história, ela tem a exata medida de desgraça, na mesma medida de glória que Deus quer colocar. Pastor, eu passei dentro do vulcão do Satanás. Acredito. Só alguém que esteve lá pode entrar lá para tirar quem está lá dentro. Amém. Então você vai ser revestido hoje de Deus, para você arrancar pessoas do buraco que um dia você esteve. Em nome de Jesus. Samuel. E Samuel correu para Eli. Aqui não tem mais ninguém que vai correr para Eli. Tem homens e mulheres que vão dizer: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Amém? Fica de pé.